Vamos lá, então. Hoje a gente tem uma convidada super bacana. Vamos tomar esse cafezinho junto, gostoso aqui. Eu vou chamá-la. Bom dia! Oi, bom dia, Ana. Tudo bem? Tudo bem, como tá? Tudo jóia. Tudo E aí? jóia! Coisa boa te ver no café! Pois é, que bom que eu estou participando. Assisto várias vezes, né? Sempre ótimo. A gente sempre aprende muita coisa, né? É super bom. E aí, hoje não, vou lá, vou participar. Coisa boa. Tá bom. Vamos lá. Ah, pra quem não te conhece, Kátia, você fala de onde? De Porto Alegre. De Porto Porto Alegre, Alegre. aqui pertinho de Dois Irmãos. Tá, então vamos. Você tem uma pergunta? Tenho. Na verdade, é uma questão, né? Eu trabalho como juíza de direito aqui no Rio Grande do Sul, mas especificamente numa vara de família, né? Em Coisa janeiro boa. aproveitei, para quem não sabe, eu fiz o curso com a Ana Paula de uma semana, foi maravilhoso, né? Ano passado eu conheci esse tema das constelações, do pensamento sistêmico, né? E como eu sou juíza numa vara de família, tem tudo a ver, né, com o meu trabalho, com certeza. Então, por isso que eu quis me aprofundar mais nesse tema. E eu vejo, assim, todos os dias são questões recorrentes, né, nos divórcios, nas dissolução de união estável, ações de regulamentação de guarda ou visitas, a exclusão de um dos genitores, né? Porque quando um casal normalmente se separa, ainda a minoria é de uma forma completamente consensual, onde eles acordam tudo, né? E quando não é, então é litigioso, e colocarem os filhos no meio, né? E tentando excluir, tu quer se separar, então tu vai ficar sem ver teu filho, é como se fosse assim um castigo mesmo, né? E eu sei que isso acarreta consequências para toda a família, mas especialmente para os filhos, né? Então eu queria ter mais essa noção, até para poder passar lá, né, para os clientes, né, lá para pessoal, para as partes dos processos, essa visão de como é negativo para os filhos isso, as consequências pelo pensamento sistêmico, o que pode acontecer, né? E muitas vezes, por exemplo, filhos adolescentes, os menorzinhos, eles, eles se aliam a um dos pais, né? Eles não entendem, os pais não preservam os filhos e o filho mesmo se envolve, toma o partido de um, exclui o outro. Isso é muito comum também, né? Então eu queria ver contigo essa questão, assim, para depois eu poder multiplicar isso para as partes dos processos lá, para eles terem esse entendimento também, como isso é prejudicial, né? Especialmente para os filhos. Muito, muito, né? Pai, é o pai, né? Frequentemente a mãe Ou pai exclui ou o pai. mãe. Já está Que sendo o são pai que poucos, exclui mas totalmente também a mãe. existe. São Também poucos. existe, se o filho por algum motivo ficou com o pai, existe, ainda é a minoria, né? Dependendo da idade da criança, mas acontece. Mas a maioria é a mãe excluindo o pai por algum motivo, né? Assim, por não aceitar a separação, tipo punição mesmo. Às vezes é até por falta de conhecimento, Ana, sabe? Sabe que muitas pessoas têm um entendimento errado de que se o pai não paga a pensão, não pode ver os filhos. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mesmo que o pai não esteja em dia com a pensão, ele tem o direito de ver o filho, porque senão a criança é duplamente prejudicada por não estar tendo a assistência material, o dinheiro, ok, né? Se o pai está com algum problema, mas também por estar ficando privado da convivência do pai, do afeto e do amor. Então é uma dupla punição. Mesmo aqueles pais que não estão pagando têm o direito de conviver com os filhos. E as mães, muitas mães não têm esse conhecimento, acham o oposto. Não pagou, não vê.
como uma punição mesmo, né? Como se fosse um castigo. Exatamente, exatamente. É muito, muito comum isso. Ai, fico pensando aqui, Kátia, qual seria assim a frase ou quando você dizer a elas o que mais tocaria, né? Porque assim, ó, a criança, ela de 0 a 7 anos, ela realmente ela tá no campo da mãe, né? Que é um campo mais que é onde a criança está tendo conhecimento, quer dizer, a criança, mas sem o pai, ainda assim, sem o pai, ela não expande, ela não cresce, né? Então, se eu vou, essa metáfora eu gosto bastante da árvore, né? Vamos pensar assim, ó, se a mãe terra, que é a mãe terra que o pai vem, o pai céu planta a semente, né? Se a mãe terra vem e brota aquela árvorezinha, que é o filho, tem o filho, e ele não tiver a noção de mundo, ele não tiver a noção de espaço, né? Imagina só se a mãe terra ela falasse só eu sou importante. Então, assim, ó, o filho cresce como uma árvore e a gente jogasse mais terra para não deixar ele pegar nem vento, nem sol, nem chuva. Porque é o que elas fazem, né? Ah, Então, assim, cresce, brotou, mais terra. Aí ele está começando, mais terra, né? Então, assim, ó, ele nunca vai crescer. Ou se ele crescer, ele cresce numa montanha de terra e a raiz dele, então, é muito fininha. Ou seja, qualquer chuvinha, qualquer coisinha que ele pegar, morreu. Que é, né? Hoje, se a gente pegar os adolescentes de hoje, eles não sabem lidar com nenhuma frustração, nenhuma, a ponto de se a primeira namoradinha terminar um relacionamento, já é motivo de se matar. Olha isso. Por quê? Porque não a mãe super protetora, ela não deixa o filho ter contato com experiências, porque frustração é experiências. Não deixa o filho ter experiências na terra, né? Não deixa ele crescer de nenhuma forma. Então, a mãe, quando ela pune de ver o pai, quando ela não deixa, ela não dá ao filho espaço para ele crescer, espaço para ele poder se conectar, se abrir. Uma criança que não tem contato com o pai, ela é mais na escola, ela é mais retroativa, sabe? É uma criança com menos comunicação, com menos expansão. Ou então, o que vai acontecer com essas crianças, né? Elas vão fazer de um tudo para chamar atenção para o que está acontecendo dentro dela, né? E os professores podem dizer muito isso. A criança que está tendo pais em separação, em conflito, a criança não tem mais criança na escola. Tem uma revolta, porque os pais não conseguem decidir e a criança se revolta. Ó, e ela se revolta e ela começa a fazer coisas que ela não fazia como um pedido de socorro. Está acontecendo algo aqui que eu não consigo lidar com isso, né? Então, sim, os filhos estão muito punidos, né? E a gente pode dizer para essa mãe que ela não abrir espaço ao pai, é como se o filho não pudesse ter o direito de crescer, o direito de expandir, né? Que é uma verdade. Sim. Se tornam crianças extremamente medrosas, têm medo da vida, têm medo do mundo, têm medo de tudo. Por quê? Porque a mãe não deixa. Então, assim, ó, eu sou a sua segurança máxima. Se eu sou a sua segurança máxima, uma criança sozinha, né? Porque a criança longe da mãe é pai. Então, uma criança, o ato dela ir na escola, o ato dela interagir na escola, eu sempre brinco que se a criança deixa na escola, né, ela está longe da mãe. Então, tudo que é agir, interagir, fazer, comunicar, pai. Olha a importância. Sim. Né? Quando a gente fala de sucesso, de criação, criatividade, mãe. É uma criança extremamente criativa, ela desenha como ninguém, ela faz como ninguém. E ela tem bastante mãe.
E aí agora, esse desenho, quando ela vai mostrar para os amigos, quando ela vai brincar, tudo Aham. isso é pai. Olha a importância. Pois é, pois é. Aham. E elas não se dão conta disso, né? Na verdade, quem não tem conhecimento mas na verdade, é não pensar no filho, não ter essas consequências, porque de qualquer jeito, se viviam juntos, só o fato de separar, a pessoa teria que ter essa noção que a criança vai sentir a falta do pai também, né? Bem nesse lado de punir o outro, né? Mas as consequências depois aparecem. Essa questão que tu falou também é muito comum de depois as mães falarem, vir para o processo isso, que a criança é muito agitada, que é chamada na escola, sabe? E aí, às vezes, se faz uma avaliação psicológica, vem muitas vezes a recomendação, conviver talvez mais com o pai, né? Entende? Aí a mãe diz, quando as crianças são maiores, eu não consigo dar limites, eu quero que o pai ajude, mas já excluiu o pai 4, 5 anos, né? Aí depois a criança tá tão revoltada, aí elas vão querer chamar o pai, né? Entende? Aí na hora que o filho está todo revoltado, não sabe o que fazer. Também você não é ausente, né? Também Isso. ela não deixou ele ser ausente, presente, né? Também você é tão ausente, não é presente na vida da criança, eu faço tudo, você esquece da criança, que ela existe, mas na verdade. E me lembra um fato, sabe, Kátia? Eu tive filha muito jovem, eu tive uma filha, minha primeira filha com 19 anos. E eu me lembro que aos 24 anos eu ainda estava casada com esse meu primeiro marido. E havia umas coisas muito loucas que ele fazia e eu aceitava, sabe? E uma vez eu olhei para o psicólogo e eu falei assim: "Olha, nunca que eu vou separar dele, nunca, porque a minha filha não vai crescer sem um pai. Então, assim, por quê? Porque eu perdi meu pai faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Então, para mim, a presença de um pai ali valia qualquer esforço. E aí ele disse assim, ó, o que que a sua filha tem a ver com a sua relação com o seu marido? Daí eu pensei assim, ela falou assim, se você viver essa vida de casada, né, tão ruim assim como você está vivendo, ele falou com essas palavras, ele disse que e era muito ruim mesmo, era muito ruim. Tão ruim do jeito que você está vivendo, ela vai tentar fugir dessa relação. E a primeira fuga, Ana, é droga. E aí você escolhe se você quer que ela tenha um pai totalmente com uma vida junto com a mãe, onde ela percebe que os dois estão sofrendo, ou se você quer que ela veja uma mãe feliz sem o pai e um pai feliz sem a mãe e que os dois continuam sendo pai e mãe, sabe? Aí eu parei, pensei, e ele continuou, ele disse assim: você teve ausência de pai. Separar não significa que ela terá ausência de pai também. Aham. Nossa, né? E foi o meu primeiro tapa na cara. Eu já fui uma dessas mães, sabe? Mas assim, pelo contrário. Olha, eu sacrifico a minha vida para que ela continue ali com o pai, né? E realmente foi a melhor coisa, né? A melhor coisa foi a separação. Depois disso, a separação, porque ele se tornou mais presente para mostrar para ela que ele não iria embora, que ele não iria sair, que ele não. E Aham. foi ótimo, né? Então, Sim. a gente ter consciência, às vezes, né, Kátia, é só um tapinha do tipo assim, por que que essa criança tem que ser punida em não ver o pai dela porque você está brigando com ele, né? Sim. Não entendi isso. Por que a criança tem que levar no meio da separação de você? Quem casou foi você, não foi a criança. Sim, e a criança nasceu dos dois, né? Como se diz, a criança é 50% de cada um, né? Normalmente, então, eu até acho que se a mãe procurar afastar, e acontece muito de falar mal, sabe? Falar mal para a criança, falar mal do pai, por exemplo, ou o pai falar mal da mãe. As consequências para a criança estar escutando. A criança que é metade mãe, metade pai, né? Tá escutando que aquela metade dela não presta, não vale nada, sem vergonha, ou é uma isso, ou é uma aquilo. Isso vai minando a criança também, né?
porque ela se identifica com aquela metade que está sendo excluída, né? Com certeza. E aí vem, né, você falando agora da exclusão da metade, vem o quê? Um amor oculto pela outra parte. Um amor oculto pela outra parte que não pode aparecer se transforma em vício. Uhum. Pois é. Vício nada mais é, frequentemente a gente observa nas constelações, que um adolescente, né, uma pessoa que tem um vício, ela tem um amor pelo pai, ela precisa incluir algo, mas precisa ser escondido. E por que escondido? Porque ele está tendo fidelidade à mãe, né? Isso. Então, nessa fidelidade, ele coloca as drogas de alguma forma para dentro, como uma falta. Algo me falta aqui dentro. Aham, nossa, perfeito. E isso acontece muito atualmente com os jovens, acontece muito uma geração, digamos assim, sem pais, né? Sem essa figura masculina, né? E é bem isso. Eles, perante a mãe, não podem demonstrar o amor assim pelo pai, porque sabem ou viram a mãe reclamando, etc. Como é que eu vou dizer, não, mas eu gosto dele? E aí toda aquela carga vem para cima. Então realmente fica uma coisa velada, né? E depois vem as Tem que ser consequências. velado para ele não deixar a mamãe triste, né? Isso. E a mãe mesmo fala, não acredito que você vai procurar aquele traste. Ele nunca nem te deu nada. Ele nunca veio te ver. E aí ela ainda reforça sempre a não precisão do pai. O pai não é necessário. Não, Sim. você não teria filho, mãe, se não fosse o pai te plantar uma semente do amor. Se você ama tanto o seu filho, né, você permitiu que essa semente que vem do pai brotasse dentro. Então, Com certeza. É que as pessoas esquecem, né? Isso, às vezes, na audiência, eu procuro falar. Em algum momento, lembra que em algum momento vocês se amaram, se nasceu essa criança, né? É que aí as pessoas realmente esquecem, né? Mas, enfim, é difícil, às vezes, né? E aí vem essas consequências, né? De dificultar a visita, e aí trocar de endereço, e aí muitas vezes criar um compromisso no fim de semana do pai. Ah, pois é, mas é o aniversário da Dina, não sei o quê. E às vezes, mesmo veladamente, criam todo tipo de obstáculo, né? Isso também é muito comum. E quem sofre com isso é a criança. Mas, ó, na verdade também, Kátia, se a gente for um pouquinho mais para trás, assim, ó, retrocede, né? Quem tem problema com o masculino? Uhum. Se a mãe está excluindo o pai, ela tem um problema enorme com o masculino dela. Então, se ela está excluindo o pai, ó, já fala, a mãe está excluindo o pai. Qual pai? Primeiro dela. Sim. Primeiro, ela tem problema com o pai dela. E daí ela quer que aquele pai daquela criança seja o pai dela, que ela não teve, ou que ela acredita que não teve, né? Quer que ele faça tudo que esse aqui não fez, fez do jeito dele, mas não foi suficiente. Esse aqui não fez, pronto, já há separação. Porque não é o pai certo. Aí, tanto não é o pai certo que ela tira o pai do filho. Fala, ó, então não é pai bom também para o meu filho. Se não foi um pai bom para mim, né, que era o que ela buscava, também não é um pai bom para o meu filho. Pois isso aí é verdade, porque às vezes se vê um padrão de repetição, né? Justamente ter reclamações do próprio pai, né? E por isso exclui. E tem um outro comportamento que eu já observei muito também, é aquilo. Tem alguns pais que não querem conviver com os filhos. Também tem esse lado, né? Separou, esquece, vai, já acha uma outra, já faz outro filho, esqueceu daqueles. E nesses casos, muitas vezes já perguntei na audiência, tá, mas o senhor não quer conviver com seu filho? O senhor conviveu com o seu pai? Não, eu não tive pai. Não sei nem quem é meu pai. Acontece um padrão de repetição. Então, esse pai que não conviveu, não teve pai, não quer saber, não quer ser pai, sabe? Acontece também, né? E é isso que
as coisas se repetem. Então, tem muito isso mesmo, né? De se olhar um pouquinho para trás, vai ter uma repetição na história. Vamos falar agora do pai, que você falou assim, aí o pai fica com o filho, e aí agora ele exclui a mãe. Daí, Aham. olha a parte mais interessante, né? Que agora esse pai quer ser a mãe do filho, porque a mãe dele também Ah, não foi mãe o suficiente para ele, né? sim. Então ele enxerga as mulheres como você não dá conta, você não é a mãe certa, ou ele tá nessa dinâmica, ou Kátia, olha essa dinâmica, né? A minha mãe cuida melhor esse filho do que você. Ou Ah, seja, tá casado com a mãe, ah, totalmente, né? Já é o pai de família ali, e não abre um espaço para a mulher, né? E aí falta quem, se ele está casado com a mãe? Um filho. Aí ele rouba da mulher e fala: não, você não é boa, você é gênio, você faz isso, isso, isso. A minha mãe é uma mulher boa para criar essa criança, né? Então, perfeito, perfeito, porque acontece muito isso. Aí os caras, não, eu, a guarda, a residência tem que ficar comigo, e aí tá, mas o senhor não trabalha. Não, mas eu moro com a minha mãe cuida. A minha mãe cuida. Não quer que a mãe da criança cuide e quer que a sua mãe cuide, quer que a avó cuide, sabe? Eu tá, mas enfim, por que que a mãe não pode cuidar? Ah, não, mas vai ficar melhor comigo, a minha mãe cuida. Não, eu tô trabalhando, mas a minha mãe tem casa, ela cuida para mim. É a isso. minha mãe é a melhor mãe, é a melhor Aham. mulher. Por isso está separando. Por isso está Ah, separando, né? aham, com Ele tinha uma certeza. mãe, né? Ele é o pai. E tá Ah, certo para eles, né? Na visão deles, né? E essa criança, sim, ela é prejudicada de alguma forma, né? Criança aham. criada pela avó, Kátia. A gente vê bem nas constelações também um adulto que foi criado pela avó. Hum, Frequentemente é um adulto sem limites, que inverte a aham. energia, que não honra a mãe. E também, olha a questão da prosperidade financeira. Que a prosperidade é a junção do pai e da mãe. Aí a pessoa tem problema de prosperidade. E aí ela está enxergando quem? A avó como mãe. Quer Aham. dizer, se ela está enxergando a avó como mãe, ela tem algo no meio dos pais, né, que não deixa ela alcançar a prosperidade, que seria a mãe e o pai dela. É bem difícil para as crianças ou os adultos criados pela avó, que tem Aham. muito amor. Não estamos falando de amor, que isso fique Sim, bem claro, porque sim. ambos amam muito, né? Mas na dinâmica desse adulto depois, o que vem depois? É, é verdade. Não, muitos casos, infelizmente, porque os pais têm problemas, N problemas, enfim, né? Drogas, etc., as crianças acabam sendo cuidadas, criadas pelas avós. Isso é muito comum, né? Uma ação de guarda. Nesse caso, outras não, né? Outras, enfim, as avós vão com um jeitinho ali, vão pegando os netos para si, né? Mesmo com a mãe trabalhando, enfim. Mas nesse caso, então, da avó que precisa, o ideal é elas, para que não haja tanto dano, né, assim para a criança, sempre falarem dos pais, se colocarem no papel de avó, né, que estão criando, mas que tem os pais, não assumir o papel, porque muitas avós deixam os netos chamar ela de mãe, sabe? Quando não, bom, então, ok, preciso por alguma circunstância criar, né, a neta, mas olha, a mãe é a fulaninha, o pai é o fulaninho, eles atualmente não podem, mas preservar essa imagem dos pais eu acho que é o mais importante, né? Eu acho que acaba a criança, quando é criada pelos avós, ou por uma avó, um avô, uma parte que a mãe acredita que faltou dali, né? É quase que uma mãe adotiva. E aí a Uhum. dinâmica da mãe adotiva é: eu te cuido, Sim, mas você tem uma mãe, você tem aham. um pai, e eles vieram antes. Mas eu Isso. cuido de você enquanto ou eles estão trabalhando ou eles estão resolvendo algo, né? Se colocar no papel de cuidadora. Porque quando ela se coloca nesse papel, o amor é dobrado.
Porque eu não estou falando mal da minha mãe. Porque assim, ó, se a avó que permite o neto chamar ela de mãe, é porque, primeiro, olha a inversão, né? Ela está invertendo ali algo, e quando ela permite ele chamar de mãe, frequentemente ela vai dizer, porque a sua mãe não é boa o suficiente. Eu sou a Pois. mãe certa para você. Ela está dizendo, eu sou a mãe certa. Ela não Ah, é certa. Ou seja, está excluindo aquela parte da criança também. Dizendo, ah, ó, metade de você não é bom. pois é. E isso E às também vezes é acontece. até a filha dela, né, Kátia? Sim, muitas vezes existe essa briga das, né, das avós com as filhas, com as mães, disputando o neto, o filho, sabe? Acontece muito também. Não, ela não sabe fazer nada. Não, eu que sou boa. Não, eu é que cuido, sabe? Acontece bastante também da própria filha, sabe? Não é nem do filho, acontece também, né? Mais uma desordem. Difícil, né? Eu acho que é consciência, né, Kátia? Porque quando a gente traz a consciência, como eu lá atrás tive que tomar essa consciência do psicólogo, que ele disse: olha, o que, que a sua filha tem a ver com isso? A briga é sua e dele, né? E outra, você não teve pai, não ela. Ela, o pai dela tá aí, o seu faleceu, o dela continua. Porque o fato de Isso. você se separar, ele sai, ele deixa de ser pai. É uma consciência que muitas vezes essa mulher não tem. A Aham, consciência de que eu tenho algo a resolver com o meu pai, o meu filho sim pode ter um bom pai, ou pode ter uma boa convivência com o pai dele, né? Ou sim. vice-versa, ou o pai, eu não tenho uma boa convivência com a mãe, meu filho pode ter uma boa convivência com a mãe dele, né? Tem pai Isso. que ele se julga o melhor pai do mundo, tanto que ele quer ser pai, mãe, tudo, né? Ah, Ele deixa de fazer tudo porque ele é o perfeito, ele é o que dá conta de tudo, né? aham. E muitas vezes vão casar com as próprias filhas. O pai vai casar com a filha, né? Assim como a mãe casa com o filho, né? Bem certo isso. Vai casar, sim, com a Aham, filha. Vai ser a aham. filhinha do papai, né? É a filhinha do papai, tu sabe? É um caso que eu vi, que eu já tive, é justamente isso. E ano passado eu até comentei, nossa, isso é danoso, né? Ele não deixava a filha ver, ele fez a cabeça da filha já adolescente, 15 anos, né? E aí eu até falei, olha, né, segundo Bert Hellinger e tal, excluir a mãe não é bom. Ele até me disse, Bert Hellinger, sabe que eu conheço muito, porque eu já trabalhei numa outra cidade lá, conheço tudo. Eu sei que é prejudicial para minha filha, mas eu deixo para ela. Se ela não quer, tá tudo bem. E ali eu vi, nossa, mas o pai sabendo dos danos para a filha, tendo esse conhecimento e concordando com isso, eu logo imaginei, não, ele deve estar casado com a filha de 15 anos, excluindo completamente há 3 anos, não falava com a mãe, sabe? Que coisa, né? Então, muitas vezes nem o conhecimento ajuda, né? Ali tá tão intrincado. Meu conhecimento ajuda. É. Então, é porque colocou na mão dela e não dele, né? Ah, Aham, então, então você deve saber que aí, se ela está excluindo a mãe, ela está buscando, ou ela mesma, né? É boa o suficiente, ela não precisa da mãe, ela não necessita, né? E aí pode estar realmente casado, né? Que sim. é isso Aham, mesmo. aham, aham. Com o pai, Ou, né? ou então, Kátia, porque assim, ó, vai ter as consequências, né? Ontem eu fiz uma live sobre compensação, né? E não há nada nesse mundo que não é compensado, né? Então, assim, se essa filha, ela tem raiva do pai, da mãe, tanta raiva da mãe, uma hora isso vai ser compensado. Uma hora ela vai sentir muita falta ou muita culpa de ter feito isso, muita culpa mesmo, e vai querer se afinizar totalmente à mãe, e aí ela vai ficar com raiva do pai de ter feito esse movimento, que é a compensação. Ou Aham, uma hora ela vai ter filho, jovem, e aí ela vai querer dar tudo aquilo que ela acredita que a mãe não deu, e essa criança vai sentir muita raiva, porque se ela começar a dar, ela vai tirar a dignidade desse filho e esse filho vai se revoltar contra ela. Então, quer dizer, não vai ter jeito. De alguma forma, essa compensação, aham. ela vai agir, sabe?
Não existe nada, nada que dentro do planeta Terra, só se for em outro planeta, mas dentro do planeta Terra que não tem a lei do ritmo, que é uma lei universal. E a lei do ritmo é tudo que vai, volta, assim como a direita, a esquerda, assim como em cima e embaixo, enfim, tudo é dual aqui. Então, nessa É. compensação, ela vai sofrer também, infelizmente. Só que ela não está vendo agora, ela está bem numa ponta extrema, que é a ponta do ódio. E olha que interessante, né? Porque ódio e amor é a mesma coisa. Ódio e amor é a mesma coisa. Ela está na ponta aqui do ódio, da raiva, porque ela sente muito, muito amor por essa mãe e ela gostaria muito que a mãe fosse de uma forma ou fizesse algo que ela acredita que a mãe não está fazendo ou está sendo ruim de alguma forma, né? Então, nessa ponta que ela tá, vai, uma hora que vai, uma hora volta. Então, ela vai. Esse voltar pode ser um amor extremo à filha ou filho que ela tiver, e aí é onde que vai gerar ódio de novo, né, Aham. dentro desse ciclo familiar, né? Ou Sim. uma hora ela vai sentir muito amor por essa mãe e muita culpa por isso. Olha, né? Pois é. Não É. vai, não vai ter escapatória. Então, a gente olha e fala assim: que pena que você vai ter que viver tudo isso. Ai, você está me rogando praga, ai, você está dizendo que eu vou ter uma vida ruim. Não, eu tô pensando lá na frente. Sim. Aham. É um balanço, né? É isso mesmo que tu falou, a compensação. A conta em algum momento vai vir no sistema, né? No sistema. O que, Perfeito. o desequilíbrio que se gera hoje vai aparecer, a conta vai aparecer mais adiante, né? Em algum Aham. lugar vai ser pago, vai ser compensado essa conta. Não Pois, existe conta injusta, né? E aí pode ser que venha comigo. Eu sou a filha que está pagando por tudo isso. Como assim, vem constelar a menina, né? Vem constelar um adulto que olha para trás e tem todo esse histórico lá atrás. Quer dizer, sim, eu tô pagando a conta? Sim. Ana, mas não tem nada a ver com a briga deles. Eu não fui eu que fiz, não fui eu que cometi. pois é. Essa conta é sistêmica, é dentro da É, empresa, sistema familiar. Você entrou para a empresa, se a sua empresa já tem ônus, se você, se você comprou essa empresa tinha ônus, ó, já não estava tem no déficit, né? agora o déficit. Você participa, é uma participação no sistema familiar. Não é, eu vim aqui. Não, todos participam de um sistema. Ou seja, como se a gente comprasse uma cota de uma empresa mesmo. Seria, no caso, ações. Quer dizer que quando as ações daquela empresa estão em alta, eu estou em Aham. alta também, né? Isso, está lucrando, né? Estou Aham. lucrando com esse É, sistema desse jeito, né? Por que a é, gente não pode, então, já que a gente participa dessa empresa chamada Sistema Familiar, né? Por que a gente não pode, então, fazer algo por esse sistema para que ele comece a ter uma vibração boa? E tudo é, bem, porque quando um buscador, o Bert fala isso é muito certo, aliás, todos os terapeutas, né, falavam. Freud falava a mesma coisa, Jung falava a mesma coisa. Então, quando um desperta, quando um acorda e um percebe o que está realmente acontecendo, consegue ter essa visão macro, ele consegue crescer, ele consegue. E não é ajudar o seu sistema. É claro que ele vai ajudar com ele, mas a vibração dele, Kátia, vai fazer todo mundo ter uma nova consciência. Ó, agora pode. Agora é um sistema que pode ganhar dinheiro, agora é um sistema que pode aceitar os homens quando eu aceito, quando eu aham, começo esse caminho, né? Que aham, também pode ser uma compensação, porque em algum momento já houve muito amor pelo masculino, né? Se é um sistema que exclui o masculino, se é um sistema que está num momento, nós somos mulheres fortes, nós somos mulheres que damos conta, né? O nosso masculino, não necessitamos dele, em algum momento, lembra? sim, Houve um amor tremendo por esse masculino. aham, Houve algo, uma idolatria por esse masculino e não foi suprida, não foi, né? Na ocasião, antigamente, a mulher foi diminuída, talvez. Então agora a gente está na outra ponta da mulher fazer isso com o masculino. Caminho do meio. ah, Caminho com do meio. certeza, Né? sim, aham, é, não, fantástico.
aham. Com Aí a gente certeza. cresce. A É, gente cresce com isso, né? Aprende, aham. então, a valorizar o masculino, quanto ele é importante, né, Cássio? Ô, Kátia? Sim, 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 com certeza, com certeza. Como ele faz É, falta na vida de todo filho, de toda mulher, porque é um complemento do feminino, né? isso. E com esse olhar, né, mais apurado para esse masculino, quando eu, mulher, aceito o masculino internamente, né, que é o meu pai, eu consigo olhar para o pai do meu filho, eu consigo aceitar, inclusive, né, Kátia? Olha aqui, eu estou falando de filho homem, filho masculino, e uma mulher que não aceita o masculino, ela vai criar esse filho de que forma? Aham, sim. E aí Sem entram as contato. polaridades. Porque o masculino ele vai buscar do masculino, né? O masculino Aham, ele busca a força do masculino. Não vai sim. ter jeito. Então, se ele não vai buscar essa força do masculino, ele vai ser um Aham, menino feminino. que terá Sim. mais força feminina, né? É, vai ser o filhinho da mamãe também, né? Aquela coisa, não vai ter a força de vida, né? Que Não vai para a vida. possivelmente lá na frente esse pai vai querer ser pai e mãe de tanta força feminina que ele tem. Ah, Esse pai vai querer ser a mãe da criança. tu vê, né? Que coisa. E aí vai virar de novo. Uma Ah, hora vai complicar. Ele vai querer ser a sim. mãe. Ele não É, é a mãe. Ele não vão, sabe ser pai, ele só sabe ser mãe. Ele só vão teve mãe. ser novos desafios para outra geração, né? É fazer algo e deixar a conta, né, Kátia? É. Aham, Porque aham. assim, alguém vai ter que pagar essa conta, mas não sou eu, porque eu só tenho raiva. É verdade, é verdade. Aham, sim. Aham. Mas que ótimo. Vou procurar também passar cada vez mais isso lá para nos processos, né? Para ver se alguém, né? Se um conseguir mudar assim o seu comportamento, o seu pensamento, acho que já vai ter valido a pena, né? É, Com é certeza. verdade. É, sim, um dos, né? Por isso a constelação no processo de como chama aquele processo que vem antes de chegar no juiz, Kátia? Que os advogados fazem? A mediação, Mediação. conciliação, Conciliação, mediação. Poxa, seria tão importante a constelação ali, antes de chegar no juiz mesmo, né? Porque com eles já iam ver certeza. tantas coisas. A gente vê o Sami que fazia isso, né? É, aham. É, mesmo nos processos judiciais, ele suspendia, mandava para constelação e marcava uma audiência no mínimo 20 dias depois, e aí ele conseguia muitos acordos, porque as pessoas mudavam o seu pensamento, enxergavam de uma outra forma aquela questão familiar, né? Viam que às vezes era um problema do seu próprio sistema, o que poderia acontecer. Fantástico, né? Cada vez mais as constelações estão vindo para o judiciário, né? Aqui mesmo, um grupo de juízes vai apresentar para o tribunal um projeto com base no tribunal lá de Mato Grosso, que já existe, para regulamentar realmente as constelações, né? E vai ser junto ao Sejusc, que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflito, que trata das mediações. Então, se Deus quiser, vamos ter, vai ficar uma coisa padronizada de poder mandar, né, para o Sejusc para ser feita uma constelação ou assistir palestras sobre esse tema, né? Mas estamos trabalhando com isso aqui também, aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Vamos ver se já tinha constelação presencial no Foro Central, né? Mas com a pandemia suspendeu tudo. Vamos ver se conseguimos fazer online agora, se vai ser possível, né? Porque a gente não sabe quando vai poder ser presencial. Então, estamos trabalhando nisso também. Eita, que notícia boa. Tomara, tomara. Ajuda bastante, né? Na É, vara da família, com certeza, fundamental, né? fundamental. Teríamos bastante reconciliações. Ah, Poucos com processos, certeza. cara. É, mais fáceis.
Ai, tá ótimo. Muito obrigada. Gratidão Eu que pela te sua agradeço. participação. Esse Foi tema, ótimo. a gente pouco fala, né, do tema do pai, né? A Aham. gente sempre tem mais conflito com a mãe. Você vê, tudo isso ainda existe muito mais conflito com a mãe, né? O pai sempre é excluído, ok, mas o conflito que a pessoa não fala, briga muito é com a mãe. Talvez até por isso, pela exclusão de uma parte dela, que seria o pai, né? É, realmente. Aham. Sim. Aham. Então tá Obrigada, bom. Cátia. Muito Bom feriado obrigada. para você. Um bom Certo? dia. Gratidão pela sua Também, eu que te participação. agradeço. Ok? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.